Aos 7 anos de idade, nós trabalhando em uma carvoeira, fazendo carvão. Minha mãe sofre derrame cerebral nessa carvoeira, porque o trabalho pesado demais, tinha que encher forno de carvão, tirar forno de carvão, encher caminhão de carvão, era muito tenso. E os filhos todos pequenos. O mais velho, nessa época, tinha 13 anos, eu tinha 7, eu sou o filho do meio. Aí minha mãe sofreu derrame cerebral. Pegaram a minha mãe e levaram para a cidade mais próxima dessa carvoeira, que era Campina Verde. E chegou lá, o médico falou, meu pai falou, olha, não dá nem para mexer na paciente aqui, porque vocês andaram muito com a paciente com sangue derramando na cabeça. Se vocês quiserem arriscar levar para Uberlândia, leva, porque só em Uberlândia, que era a cidade mais próxima de lá, mas esse mais próximo era mais de 300 quilômetros. Então era horas de viagem. Aí vai meu pai com a minha mãe e os filhos dentro de um caminhão para Uberlândia. Chegou em Uberlândia, o médico olha para minha mãe, muito pior do que ela chegou em Campina Verde, vira para meu pai e falou, não tem como fazer nada para essa paciente, nós vamos até operar. Mas é operar por operar. Você pode chamar os filhos aí para ver a mãe pela última vez, porque dificilmente ela passa dessa cirurgia. E aí meu pai chama os filhos, não para ver a mãe, chama os filhos para uma reunião. Faz uma reunião conosco e fala, olha, isso aqui é uma empresa, tá? Nossa família se comporta como se fosse a empresa da Silva. Eu sou o líder, a mãe de vocês é a líder e os filhos são os liderados. Segundo a medicina, a mãe de vocês não passa, ou seja, uma das líderes não passa dessa data. Se isso acontecer, o líder vai precisar dos liderados para superar esse momento. Eu posso contar com vocês? Todos falaram, pode, pai, pelo exemplo. Meu pai sempre liderou pelo exemplo. E aí meu pai virou pro médico e falou, pode fazer a cirurgia, já conversei com a minha equipe. O médico não entendeu nada, aquele cara chamando aqueles garotos de equipe. Ele deu senso de responsabilidade para vocês ali naquela hora. Ele deu senso, olha, eu tô sentindo dor, isso meu pai falando. Posso perder a líder, no caso dele a esposa, e preciso de vocês aqui. Pode não acontecer, mas se acontecer, preciso de vocês. E aí o médico foi fazer cirurgia, isso em 85. Nós estamos em 2022, tem 37 anos que essa cirurgia foi feita. Tem 37 anos que aquela doninha que está lá em casa até hoje não passaria daquela mesma cirurgia. O que o médico não conseguia, o que o médico não sabia, é a força do Deus vivo que a gente serve. Quando ele entra na cirurgia, mudou tudo, mudou o cenário. E ali começa a minha história de sucesso, porque ali eu ouvi pela primeira vez os termos trabalho em equipe, empresa, pensamento empresarial, ter uns aos outros e conhecer a força do Deus vivo que até hoje eu sirvo. E eu falei, com essa soma de fatores aqui, eu faço o que eu quiser na Terra. E a partir dali, eu voltando para Pitangui, porque não tinha emprego, não dava mais para ficar na carvoeira, porque minha mãe ficou 2 anos fazendo curativo na cabeça. Então não tinha como ficar num cenário onde não tinha poeira, tinha carvão, não dava. Só que chegamos em Pitangui e não tinha emprego. E aí meu pai tinha que voltar para o campo para trabalhar. E ela não voltou a trabalhar? Não, ela não voltou, porque ela ficou com várias sequelas. Apesar de viva, ela ficou com várias sequelas. Aí meu pai tinha que voltar para o campo para trabalhar. Só que ali ele percebeu que a qualquer momento poderia faltar a líder, poderia faltar os líderes. E se isso acontecesse, quem ia tocar a empresa? No caso, a família da Silva. Aí ele entendeu que a missão de um líder não era só colocar comida na mesa, era formar sucessores, porque o líder não está aí eternamente, uma hora ele vai embora. Então, antes dele viajar, ele sentou a galera e falou, olha, anotem essas coisas que eu vou falar com vocês, identifique o principal dom de vocês e passe o restante dos dias na terra lapidando isso. Busquem conhecimento, joguem em equipe, aprendam sobre venda. Plantem e cultivem se vocês querem colher. Se não plantou, não reclama porque não colheu. Se plantou e não cultivou, não reclama porque não colheu. Se plantou vento, vai colher em cima de vento. Se plantou abacate, vai colher abacate. Se quer colher alface, não planta abacate, planta alface. É o que você plantar, e na proporção que você plantar e na proporção que você colher, cultivar, que você vai colher. E se porventura ele saiu para viajar e falou, antes de eu ir, se porventura a mãe de vocês não suportar o pós-cirúrgico, e se porventura eu também sofrer um derrame cerebral no caminho, o mais preparado de vocês assumam a equipe. Só que o mais preparado tinha 13 anos de idade, era meu irmão mais velho com 13 anos, que era office boy de pedreiro, é uma maneira leve, né, de não chamar meu irmão de serventão. E ele era o mais preparado porque ele era o único que tinha recurso financeiro. E a minha primeira ótica dele foi pegar os filhos, os irmãos e matricular na escola. Eu cheguei na escola, e os meus colegas de escola estavam falando sobre carne. Seu irmão te matriculou na escola? Foi. Caramba. Porque era o responsável. Meu pai sempre nos ensinou, os mais velhos cuidam dos mais novos. Ele era o novo líder ali enquanto era o ele novo não líder. tava. Na ausência do meu pai, ele era o líder. Aí matriculou geral na escola. No primeiro dia que eu vou para aula, os amiguinhos de escola estavam falando de carne. Que carne era gostoso, carne era gostoso. E eu não conhecia carne, eu nunca tinha comido aquilo. Quando eu falo que nasci no caos, de fato era caos. E aí eu perguntei para eles o que é carne. E eles começaram a rir. Eu não aceitei o riso, mas também não briguei, né? Porque eu tenho líder.
E aí eu fui para casa e perguntei para minha mãe, mãe, o que é carne? Isso é gatilho da curiosidade, eu quero saber o que é isso. Aí a minha mãe me falou, esquece, não é pra gente. Foi aquela crença limitante de que isso e aquilo não nos pertence. Eu falei, não, mas não vou esquecer, riram de mim. O que é isso? Ela me contou o que é, eu falei, por que a gente não come? Ela me contou porque é a falta de condição, eu falei, o que eu tenho que fazer se eu quiser comer? Que aí já é protagonismo. Ela me falou, bom, para comer carne você tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que você só tem 7 anos, ninguém vai te empregar. Eu falei, não, então deixa que eu resolvo, eu vou trabalhar. E aí saí e vi um cara vendendo verdura, perguntei para ele como ele fez para chegar na verdura, ele também falou que tinha uma equipe e me contou qual era a distribuição da equipe dele. Aí eu chamei meus irmãos para montar minha primeira equipe. E fazer nossa primeira horta e colher nossa primeira alface. E eu fui para a rua para vender alface. E com Vocês dinheiro plantaram em casa? Em casa, quintal de casa. E com o dinheiro desse alface eu consegui comprar carne. E quando eu consegui comprar carne, eu falei, cara, eu determinei que eu ia comer carne e eu tô comendo carne. Então eu vou ser aquilo que eu determinar. E aí eu comecei a determinar as coisas. Eu calçava quichute, que era o pior calçado da época. E eu determinei que eu queria a conga, que era o melhor calçado depois do quichute. E aí eu comecei a lutar para comprar a conga. Eu era o filho do meio, porque... não sou filho do meio. E na realidade, quando eu nasci, não se comprava roupa para filho do meio. A roupa era comprada para o irmão mais velho. Depois passava para a irmã, chegava no filho do meio. Eu tinha que cuidar da roupa, porque ia ter mais 2 irmãos que iam usar a roupa. E eu determinei que eu ia comprar minha roupa nova. E aí comprei minha roupa nova. E aí comecei a determinar que eu ia ter minhas coisas. E aí eu fui vendendo mais, vendendo mais, vendendo mais. Pitangui ficou pequeno para mim. Eu fui para Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte. Você foi só para Belo Horizonte? Não, meu pai foi para Belo Horizonte para construir a casa do meu tio, na mesma ótica de ir para onde tinha alguma coisa que dava para fazer. Isso já estava na adolescência. E eu fui para ajudar meu pai. Só que quando eu cheguei em Belo Horizonte, a veia de trabalhar para mim mesmo, de vender, já estava latente dentro de mim. Foram todos, não? Não, foi primeiro eu e meu pai. Tá. Depois foram os restantes. O restante. E aí eu voltei para a rua para vender. Só que eu comecei a vender muito e aí começou a interferir. Trabalhar e estudar começou a ser no mesmo horário. Eu tinha que escolher um dos dois e escolhi trabalhar. E aí meu pai falou, velho, eu não te entendi. Eu te falei que o conhecimento é que transforma. Você está abandonando o conhecimento para trabalhar, você vai até conseguir vender, mas você vai ser um vendedor mediano com o nível de conhecimento que você tem. Você vai ter que buscar conhecimento complementar. E aí eu comecei a ler. Comecei a comprar livro, por minha conta. Eu descobri aquelas lojas Sebo, livro usado, e comecei a comprar livro, comecei a comprar livro. E aí foi melhorando a minha mentalidade. E aí veio aquela crise de 2016, 2017, e várias coisas aconteceram na minha caminhada. Nessa época eu falei, cara, eu vou para o Rio de Janeiro vender alguma coisa lá. Então, na verdade, ali, quantos anos você tinha quando você foi para Belo Horizonte? Para Belo Horizonte, 14, 15 mais ou menos. Então você passou a juventude toda lá? Eu passei de 7 até 15, mais ou menos, eu passei em Pitangui. Antes do 7 era migrar de cidade em cidade onde tinha alguma coisa para fazer. Depois de 15, ainda era um processo de ficar em Belo Horizonte enquanto tinha a casa do meu tio para fazer e voltar para Pitangui. Ah, ainda ficou nesse... ainda ficou nesse processo. A partir de 97 é que eu de fato fiquei em Pitangui, em Belo Horizonte. Fiquei de 97 a 2016, 2015, 2016. E aí trabalhei de várias coisas em Belo Horizonte. Eu sempre era aquele cara que fazia o que dava, quando dava, até que houvesse coisas melhores que aquilo para fazer. Eu só não deixava de fazer o que dava. E não deixava de ler, não deixava de buscar conhecimento, porque o meu pai, minha maior referência quanto líder, meu pai. E tudo que meu pai me falava, eu queria fazer, porque se meu pai estava me falando que ele era bom para mim. Meu pai, a preocupação do meu pai era a nossa família. A preocupação dele era faltar ele e eu não ter conhecimento para tocar, para seguir aquele barco. Então, eu levava a risco. Então, eu lia muito. E seus irmãos estavam já fazendo o quê nessa época? Nessa altura, o meu irmão mais velho já era pedreiro, que meu pai sempre trabalhou em obra. O meu irmão mais novo também já trabalhava em obra. Eu também já era pedreiro. Meu pai sempre ensinou pra gente o que dava para fazer. Então, todos faziam. Tinha algum tipo de ofício que de fome não morreria se escolhesse ser trabalhador. Mesmo que aquele trabalho fosse pesado pra caramba, é tão digno quanto fazer uma cirurgia. Então, todos já estavam trabalhando. As minhas 2 irmãs já estavam trabalhando também. A minha irmã mais nova, hoje ela é enfermeira, nessa época ela estava estudando. Hoje ela é auxiliar de enfermagem, a técnica de enfermagem, está fazendo enfermagem. Ela ainda não é enfermeira, só uma correção. E a minha outra irmã é secretária, trabalha numa escola. Todos trabalhando. Desde essa época, meu pai sempre nos ensinou a trabalhar. Apesar de ter nascido e sido criado no caos da miséria, estando morando ou em bairro carente de cidade pequena ou em periferia de cidade grande,
Meu pai não buscou filho em presídio, minhas irmãs não engravidaram na adolescência e todos comem do suor do seu rosto com dignidade e através da honestidade. E já é vitória pra caramba, Claro. considerando o cenário que nós nascemos. Com certeza. Só que quando veio essa crise de 2016 para 2017, aí eu falei, cara, deu para mim nessa cidade. Vou para um lugar que eu consiga visualizar outras coisas. E aí me mudo para o Rio de Janeiro. Chego no Rio de Janeiro, aquela parada de ver o que dá para fazer. E aí você tava só. Nesse momento você... Sozinho, só eu. Essa foi uma decisão minha. Eu já tinha divorciado em 2000. Eu casei com a mãe da minha filha e divorciamos em 2009, eu acho. 2008, 2009. Então, nessa época, era só eu mesmo. Depois eu tinha até casado novamente, divorciei e fui embora. Falei, deu para mim essa cidade, eu preciso de respirar outras coisas, eu preciso de ver outras coisas. E eu tinha muito conhecimento e estava praticando pouco o conhecimento que eu tinha até nessa época. Então, na verdade, você não teve uma oportunidade no Rio, você foi primeiro. Não, eu fui para... Para caçar. Eu sempre tive a ótica do meu pai. Eu vou para um outro lugar, quando a gente sente que saturou o que foi feito naquele lugar, deu, cumpri ali, fechei um ciclo, eu vou para um outro lugar e perceber o que dá para fazer nesse outro lugar. Aí eu fui para o Rio, cheguei lá, eu vi que tinha uns vendedores no trem. Eu não fui para a capital do Rio, fui para Piabetá, não sei se vocês conhecem o Rio, a ponto de saber regionalizar. Mais ou menos. Mas é a primeira cidade para baixo de Petrópolis ali. Ah, tá. Tem Duque de Caxias, Magé, por ali. E aí eu fui para lá, bem longe de Copacabana, só que tinha um trem. E aí eu comecei a vender bala nesse trem e depois fui conhecer o mar e comecei a vender água na praia. E Antes ali... de continuar